boa tarde a todos. Meu nome é Jordana Mota, eu sou nutricionista e especialista na saúde materna e infantil. Fiz mestrado e doutorado com o tema de saúde da mulher. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as 10 recomendações para uma alimentação saudável e segura na gravidez. Tá? Quando a gente fala da gestação, a gente tem uma vasta literatura que comprova que o prognóstico da gestação ele sofre influência direta do estado nutricional materno, antes e durante da gestação, da gravidez. Então, nós temos que nos preocupar com o estado nutricional da gestante. A gente fala até a questão do planejamento. Hoje a gente se preocupa muito com a questão do planejamento antes da gestação, tá? E por quê? Muitos estudos têm comprovado que a inadequação do estado nutricional materno vai ter grande impacto sobre o crescimento e desenvolvimento do recém-nascido. E essa inadequação, ela pode ser tanto no momento da gestação, a gente tem uma grande, assim que o bebê nasce, pode perdurar ao longo da vida. Então, a gente tem sempre que pensar na estratégia de educação alimentar e nutricional, que essa mulher vai estar, durante a gestação, a gente tem uma janela de oportunidade para conversar sobre ela, sobre as mudanças que são necessárias na alimentação dela. Passando do pressuposto que nós temos muitas alterações que acontecem nesse momento e a mulher ela está mais sensível à informação, porque vai ajudar o bebê, tá? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Então, todo profissional da saúde, não somente o nutricionista, ele tem que saber um pouco desses 10 passos, essas recomendações, são 10 recomendações básicas para uma alimentação saudável e segura na gestação. Então, um profissional de saúde, de maneira geral, que atende a gestante, ele tem que saber falar sobre esses 10 passos, tá bom? Levando em consideração que o momento da gestação vão ter várias alterações fisiológicas na mãe. Além disso, vai ter aumento das necessidades nutricionais. Esse aumento das necessidades nutricionais, ele não vai ser só na questão dos macronutrientes, vai ser dos micronutrientes também, que é o que a gente mais tem encontrado problema. Tem várias doenças que são exclusivas da gestação que estão relacionadas a inadequação de micronutrientes também. Por exemplo, a gente fala da pré-eclâmpsia, tá? E é um momento em que a mulher, ela passa por diferentes ajustes fisiológicos. E esses ajustes fisiológicos, eles são todos para priorizar o desenvolvimento do bebê. Levando em consideração que esses ajustes fisiológicos, eles que vão facilitar o aumento das necessidades de nutrientes, para os nutrientes serem especificamente como a gente fala, priorizados para o bebê, para o crescimento fetal e desenvolvimento fetal, de maneira adequada. Sempre o organismo materno ele vai estar pensando numa proteção para o bebê. Então, antes, geralmente, o bebê vai ser priorizado, tá? Então, na maioria dos casos, o bebê ele vai conseguir ser nutrido. Portanto, mesmo assim, né, sabendo desses ajustes fisiológicos que existem, nós temos que saber que eles não são intermináveis, né? E muitas coisas, o estresse, o ambiente de estresse, uma subnutrição, tanto em relação de caloria como de questão de quantidade prolongada, pode sim afetar o desenvolvimento fetal. Portanto, é importante que a gestante ela esteja consciente das implicações de seus hábitos alimentares no desenvolvimento fetal, tá? Com a mesma relevância, o profissional de saúde que atende a paciente precisa saber os passos básicos para orientar e motivá-la a ter hábitos alimentares saudáveis durante o processo gravídico. E o ideal aqui é que não seja somente no processo durante a gestação, mas também após o nascimento desse bebê. Né? O ideal também é que a gente consiga envolver toda a família nesse processo de mudança. Então, diante disso, o objetivo dessa aula é conversar sobre os 10 passos para uma alimentação saudável para gestantes e as 10 recomendações para uma alimentação saudável e segura na gravidez. Então, são 2 materiais, esses 2 materiais que eu vou mostrar na foto, que o primeiro, que são as 10 recomendações para uma alimentação saudável e segura na gravidez, é um material que foi lançado pelo Ministério de Saúde de Portugal, muito útil, nós temos muitas semelhanças no Brasil, a nossa alimentação ela é bem similar à alimentação portuguesa, né? Então, e ele é bem didático, então é um material que pode ser muito bem utilizado e adaptado para a nossa realidade, para a nossa população. E também os 10 passos para a alimentação saudável,
que foi relançado pelo Ministério da Saúde. Não teve uma atualização após o lançamento do novo Guia Alimentar da População Brasileira, mas ele continua igualmente útil para orientação para um profissional de saúde que atende a gestante na atenção básica, né? Não estou falando aqui de gestantes de risco, estou falando de gestantes de atenção primária, que não precisam de uma atenção especializada, não tem nenhuma comorbidade, uma orientação básica, tá bom? Então, eu vou trabalhar cada um dos passos, que são os 10 passos da alimentação saudável para gestantes do Ministério da Saúde brasileiro e vou contrapor com as orientações que estão dadas pelo Ministério da Saúde de Lisboa, né, de Portugal, tentando compilar, aglutinar as duas informações, tá? Então, as orientações descritas a seguir são orientações gerais para gestantes saudáveis, como eu havia falado. Gestantes com excesso de peso, baixo peso ou com alguma situação especial, necessitam de cuidado individual e orientações direcionadas e, preferencialmente, devem ter um atendimento com um nutricionista. Então, o primeiro passo da orientação é realizar pelo menos 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches saudáveis por dia, evitando ficar mais de 3 horas sem comer. Por que isso? Primeiro, pela questão básica da nutrição do bebê. Segundo, porque quando a mulher fica muito tempo sem se alimentar, ela pode ter reflexo nos sintomas gastrointestinais, que são muito comuns nessa época. Muitas mulheres, elas têm muita dificuldade de se alimentar, elas chegam com muitas queixas porque elas têm muitas náuseas, principalmente náuseas no período da manhã, e elas não sentem vontade de comer. Então, aqui cabe ao profissional orientar a paciente aqueles alimentos que vão diminuir a náusea, mas que ela evite de ficar muito tempo sem se alimentar, tá bom? E que essa alimentação, ela seja uma alimentação saudável, com frutas, legumes e verduras, castanhas, né? Cereais, tubérculos e leguminosas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, que também a gente inclui alguns passos orientações em relação a isso. E é importante a gente lembrar, a hidratação ela é muito importante durante a gestação. E, por outro lado, para evitar, por exemplo, as náuseas, a sensação de estar muito cheia, a gente fala assim, né, empanzinada, muitas gestantes da atenção básica chegam com essa expressão pra gente, né, sensação de saciedade precoce. Se a mulher ela consome líquidos, não só água, como sucos junto com a refeição, essa sensação ela pode piorar consideravelmente. Então, a recomendação é que a gestante tenha um adequado consumo de líquidos, né, priorizando a água, tá? Os sucos devem ser evitados, mesmo os sucos de fruta devem ser evitados, é melhor consumir a fruta, tá? E esse consumo dessa água, ela deve ser entre as refeições. Deve ser de, no mínimo, 2 litros, de 6 a 8 copos por dia. Eu sempre falo que tem que ser, o ideal é que seja um pouquinho mais do que isso. E aí, embaixo, eu coloquei a fotinha da orientação que nós temos no Ministério da Saúde das 10 recomendações, que é a mesma coisa, ter uma rotina alimentar, né? Seja regular no número de refeições diárias, evitando passar o dia inteiro beliscando, porque existem 2 extremos aqui, o extremo das mulheres que ficam muito tempo sem se alimentar porque tem muitas náuseas, tem muitas vezes medo de comer, tem aquelas que ganham muito peso no início da gestação, que é o momento que a gente fala que a gente tem que controlar consideravelmente o ganho de peso. Por quê? Porque elas comem o tempo inteiro, elas beliscam o tempo inteiro. Então, tem que ter uma orientação nutricional de manter as refeições como rotina, tá? Rotina. E outra orientação, que é o passo 7, é beber água, evitar refrigerantes e sucos de fruta. Refrigerante, muitas pacientes, elas têm, a gente tem um consumo muito elevado de refrigerante. Eu costumo falar que o refrigerante ele deve ser evitado ao máximo. Muitas mulheres, elas gostam de tomar o refrigerante pela questão do gás. Então, a gente sempre orienta substituir por uma água com gás, por exemplo, com um suco de uma laranja espremida, um limão espremido, para dar mais sabor, mas o refrigerante ele deve ser completamente excluído. Algumas pacientes sempre perguntam pra gente em relação, eu posso então substituir pelo refrigerante à base de adoçantes? Não.
Não é recomendado o uso de adoçantes somente em casos específicos durante a gestação, quando realmente é necessário, e essa orientação ela deve ser com acompanhamento nutricional, tá? Então é a mesma coisa, então eu tenho que evitar o uso de alimentos que tenham adição de adoçantes, alimentos diet e light. A não ser quando eu tenho um acompanhamento, eu tenho uma indicação correta. A gente sempre, quando eu já atendi muitos pacientes diabéticos, ou que desenvolveram diabetes durante a gestação, e o nosso objetivo primordial é controlar a glicemia com a alimentação, retirando os carboidratos simples e evitando o uso de adoçante nesse momento de tão vulnerável que é a gestação, tá? Nós temos pouquíssimos estudos com o uso de adoçante durante a gestação. Então, a profissional nutricionista que atende a gestante, a gente sempre tenta ao máximo retirar o uso dos alimentos diet light e do adoçante adicionado nas refeições. Passo 2. Incluir diariamente nas refeições 6 porções do grupo de cereais, raízes ou tubérculos, né? Então, arroz, mandioca, batata, pães, milhos, cereais, de maneira geral. Sempre, gente, tem orientando essa paciente a dar preferência para os alimentos integrais. A paciente está acostumada a consumir apenas os carboidratos mais simples, refinados, vamos dizer, o arroz branco. Então, a gente vai fazendo sempre uma orientação de gradualmente melhorar essa alimentação. Por exemplo, fazer 50% arroz integral, 50% arroz refinado. A gente vai fazendo essa orientação aos poucos até a paciente tentar se adaptar à nova rotina, tá? Então, dá preferência aos alimentos da forma mais natural, pois além de serem fontes de carboidratos, são boas fontes de fibras, vitaminas e minerais. Por exemplo, aqui, as vitaminas do complexo B, né? Então, a gente sempre tem que pensar nisso. E fibras, tá? Que, inclusive, uma outra queixa muito comum das pacientes em relação à constipação, à obstipação, né? E muita dor na hora de evacuar, muitas por conta do ganho de peso, combinados com a constipação, desenvolvem hemorroidas e muitas vezes essa hemorroida ela incomoda muito, é um incômodo muito grande durante a gestação, então a gente sempre tem que valorizar a importância das frutas, das verduras, dos legumes e também da utilização dos carboidratos integrais nessa questão da melhora da constipação também. Passo 3. Procurar consumir diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições. Então, 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas na sobremesa e lanche. Então, assim, o paciente sempre chega e fala, mas doutora, o que seria 3 porções de legumes e verduras? Eu sempre falo, um prato de comida, você coloca parte ali no meio, pelo menos metade, a gente fala que tem que ser de legumes e verduras. Não é essa a realidade da paciente. Como orientar? Aumentar gradualmente. E esse aumento gradual ele tem que ser orientado individualmente, claro, né? Variando o máximo possível. Porém, se a paciente é uma paciente de renda mais baixa, a gente vai trabalhar com o que tem, disponibilidade que ela tem. É melhor que ela coma, mesmo que seja repetidamente a mesma verdura, a mesma fruta, do que ela não comer, tá bom? 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. Então, a gente sempre fala que tem que ter esse fracionamento. Uma ótima opção são as frutas. Outra opção também é eu inserir as frutas ácidas, abacaxi, laranja, após as grandes refeições, para ajudar a absorção do ferro das leguminosas, por exemplo, e dos vegetais verdes escuros, tá bom? Porque o ferro não ele precisa dessa ajuda da vitamina C para ser absorvido. E aí, a gente também, isso mais para quando a gente fala do nutricionista mesmo, a orientação de uma alimentação colorida, porque cada cor de alimento, a gente fala que quando o alimento tem uma cor, ele tem potencialmente maior quantidade de um tipo específico de nutrientes, de vitaminas e minerais. Então, a gente faz essa orientação, quanto mais colorida for, melhor ok? E aqui, passo 2 também de Portugal, ele fala para fazer uma alimentação equilibrada e completa. Então, variada, completa, equilibrada e colorida. Quanto mais colorido o prato da gestante, melhor é. E todos os dias, isso tem que ser priorizado, que todos os dias deve ser mais ou menos assim.
A gente sempre fala de segunda a sexta, final de semana a gente pode ter uma maleabilidade, sim. Mas, em teoria, a gente fala que ela tem que ser todos os dias mais variada e completa e equilibrada possível. Aqui é uma orientação que é muito útil para pacientes que têm dificuldade de incluir, né, verduras na alimentação. E que é uma coisa que funciona muito para muitas gestantes, até principalmente aquelas gestantes que estão com dificuldade de se alimentar, que é a utilização de sopas com legumes, caldos com legumes, caldo com couve, por exemplo, que é uma verdura muito aceita e consumida na população brasileira, repolho, brócolis, couve, sopas contendo esses legumes, ervilha também, então é uma boa opção, tá? E aí, termine uma refeição com uma peça de fruta. Uma peça de fruta, eu falo, preferencialmente fonte de vitamina C, tá? Como eu falei, metade do prato com hortaliças, um quarto do prato com uma fonte de cereais e derivados e tubérculos e as leguminosas, sendo que a gente fala que é mais ou menos de 2 de arroz para 1 de feijão, essa seria a proporção. Então, se eu coloco 2 colheres de sopa de arroz, eu vou colocar, hipoteticamente, esse exemplo, tá, pessoal? Eu coloco 1 colher de feijão. Eu posso variar, escolher os feijões da forma que eu quiser, lembrando sempre que o consumo de arroz e feijão diminuiu consideravelmente na população brasileira, mas ainda é uma excelente fonte de aminoácidos. Os dois se completam e são muito bons para a saúde. E o feijão, ele tem uma fibra solúvel, que durante a gestação a gente fala que é muito boa para melhorar a flora intestinal da gestante, tá? E um quarto do prato com carne, pescado ou ovo, que vai ser a nossa fonte de proteína, complementando as proteínas da leguminosa, tá? No pequeno almoço, que a gente fala colação, né, ou nos lanches, pode ter uma combinação de diferentes tipos de laticínios, né, queijos e iogurtes, preferencialmente sem adição de açúcar, vitaminas de frutas, né, cereais integrais e também consumo de castanhas. Passo 4. Comer feijão com arroz todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana. Volta naquela orientação que eu falei, tentar consumir alimentação saudável todos os dias. Mas de segunda a sexta é o essencial, que a gente consuma essa combinação de feijão com arroz, tá? Que é um prato barato. Então, quando a gente fala na orientação de uma paciente, de maneira geral, uma paciente que chegou na estratégia de saúde da família, gestante ou uma gestante adolescente, essa é uma orientação que ela não deve sair de moda. É uma orientação que, quando a gente vê a população de mais baixa renda, a gente consegue perceber claramente a contribuição do prato feijão com arroz, que está sendo muito substituído pelo uso de macarrão instantâneo. Hoje em dia diminuiu um pouco o consumo de macarrão instantâneo, mas o consumo de macarrão, por exemplo, está muito elevado ainda. E em questão nutricional e de qualidade de aminoácidos, o macarrão ele não tem. Agora o arroz e feijão, sim, eles são complementares e é uma opção muito melhor, tá? Dados de estimativa do consumo alimentar nacional revelam uma tendência de queda no consumo de arroz e feijão, substituído por alimentos industrializados de rápido preparo, como eu falei, macarrão ou até mesmo o miojo, com macarrão instantâneo, com mais ou menos um 31% de redução na população brasileira de consumo de arroz e feijão, tá? Há uma observação muito importante aqui. Muitas pacientes chegam no consultório já falando que, não, eu consumo muito miojo, mas eu não uso o pozinho. Mas o problema do miojo, do macarrão instantâneo, não é somente o pó. Claro que o pó é muito, muito maléfico também. Mas o macarrão instantâneo, ele é pré-frito. Ele tem uma quantidade muito elevada de gordura saturada, tá? Inclusive, nos rótulos atuais, não considera mais gordura trans. Eles colocam uma baixa quantidade de gordura trans. Mas eu não sei como que é feita essa contabilização, industrialmente falando.
Porém, eu não acredito que tenha uma quantidade tão baixa assim de gordura trans, pensando em tudo quanto é tipo de alimento industrializado. A gordura trans, ela confere mais palatabilidade, tá? E ela, infelizmente, tem sido muito mascarada dentro da indústria, tá bom? Por isso que o novo guia, ele saiu justamente pensando nisso, pensando da gente priorizar uma alimentação que seja a base de uma alimentação mais natural, né? Quanto menos modificada essa alimentação é, mais controle a gente tem do que a gente realmente está comendo, tá? Quando eu tenho lá uma lista de ingredientes com um monte de coisa que eu nem sei o que significa, pode ter certeza que não é o melhor para a minha saúde. Os alimentos vegetais mais ricos em proteínas são as leguminosas. E aí, então, eu estou falando dos alimentos vegetais. Então, quando eu tenho algumas pacientes hoje que já estão chegando com uma adesão à dieta vegetariana, então a gente tem que saber que, de maneira geral, os alimentos vegetais, eles têm uma pior qualidade de uma proteína de menor valor biológico, né? Então, ela é absorvida em nosso corpo tem menor capacidade de absorvê-la. Mas, entre todos esses alimentos vegetais, o que tem, as leguminosas são as que têm melhor qualidade, tá? Então, se a gente fala em relação à proporção, por isso que eu falei, uma medida de feijão para 2 medidas de arroz tem uma quantidade expressiva de 6 a 11% de proteína, que seria suficiente se eu considero um almoço e um jantar diariamente para uma gestante, para enriquecer essa alimentação dela em proteínas, tá? Além disso, os feijões contêm o amido resistente, que é um carboidrato complexo. Ele é rico em fibra, a gente destaca aqui as fibras solúveis, tá? Quantidade de vitamina B, ferro, e aí a gente pensa que é o ferro, a gente pontua aqui que é o ferro não M, mas se eu tenho aí uma fonte de vitamina C, eu vou aumentar a absorção desse ferro não M, por isso a gente fala da questão do uso das frutas ácidas após a refeição. Tem uma pequena fonte de cálcio, na verdade ele tem uma quantidade expressiva, mas a gente fala que tem uma menor absorção desse cálcio, mas é uma fonte importante, tá? E tem muitos compostos bioativos. E aí, a gente fala em relação à gordura. As leguminosas, quando a gente faz uma avaliação, ela tem uma baixa quantidade de gordura. E a maioria da gordura que é contida no feijão, ela é de boa qualidade, são gorduras monoinsaturadas. Então, o feijão ele é um alimento riquíssimo e que deve ser, sim, incluído na alimentação da população brasileira de maneira geral. Ainda mais quando a gente fala em crianças e gestantes e idosos, para mim, são um público que não deveria ficar sem feijão. Consumir diariamente 3 porções de leite e derivados e 1 porção de carnes, aves, peixes ou ovos, lácteos integrais, mas a recomendação é que a gestante ela não tem uma obrigação, tá, de utilizar os leites e derivados desnatados, tá? Essa recomendação de utilizar leites e derivados desnatados, ela só vai acontecer quando for necessário. Uma paciente que tem uma hipercolesterolemia ou tá... A principal recomendação em relação à hipercolesterolemia, tá? E agora, em relação ao consumo de carne, a gente sempre fala que a gestante ela tem que preferir a carne mais magra, sempre retirar a gordura aparente e a forma de preparo, evitar carnes fritas, a melhor forma seria cozida ou assada, tá? Consumo de peixe ele deve ser orientado, não existe uma orientação assim, quantas vezes na semana, mas um consumo de 2 vezes na semana, quando possível, seria interessante, tá? A outra orientação que está no guia é retirar a gordura aparente das carnes, como eu já falei, e a pele das aves antes da preparação, tornando esses alimentos mais saudáveis. E atentar-se às formas de preparo. Hoje, existem vários e-books, né, que estão na literatura, que foram de muitos nutricionistas mesmo, ou gastrônomos, juntamente com nutricionistas, que testaram diferentes refeições com carne, que
conseguiram manter a palatabilidade da carne e melhorar o valor energético, né, em relação às gorduras, principalmente, essa gordura aparente, né? Porque a gente sabe, quando a gente fala principalmente da questão da carne bovina, e a gente sabe que tem uma grande quantidade de gordura saturada, que a gente tem que limitar, né, de maneira geral. Então, a gente tem que sempre tentar retirar essa gordura aparente. Diminuir o consumo de gorduras, passo 6. Consumir no máximo uma porção diária de óleos e vegetais. Preferencialmente azeite, manteiga ou margarina. E margarina a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Quando eu falo, a gente sempre tem que pensar na quantidade, né? Eu falo que a gordura, a gente não precisa adicionar gordura. A gente pode consumir o que tem gordura, por exemplo, as oleaginosas, e adicionar um pouco de azeite na salada, por exemplo, e evitar as formas de preparo que tem uma grande adição de óleos, tá bom? Ficar atenta aos rótulos dos alimentos e preferir aqueles livres de gorduras trans e evitar também grande quantidade de gordura saturada. A gente fala o seguinte, que o consumo da população brasileira hoje de óleo ou gordura ou banha, ele está muito elevado. E aí, quando a gente tem uma família de 2 pessoas que almoçam e jantam em casa, a recomendação é que essas 2 pessoas consumam no máximo 1 litro de óleo, banha, ou a forma de gordura de adição que ela utiliza para preparar suas refeições seria somente 900 ml, 1 litro no máximo. E a gente percebe que a população hoje consome muito mais. Então, uma das primeiras orientações que eu passava para as minhas pacientes quando eu entendia fazia grupos, né, de orientação é essa: contabilizar a quantidade de gordura que está sendo consumida em toda a família e as formas de preparo para conseguir reduzir a gordura de adição. Porque, querendo ou não, 1 grama a gente, vamos pensar na questão do peso mesmo, da paciente, do ganho de peso e depois da dificuldade de controlar e de perder esse peso que foi adquirido durante a gestação. A gente tem uma recomendação e essa recomendação é bem clara e ela a gente tem que tentar segui-la, né? Claro, dentro dos limites da possibilidade de cada paciente, com as peculiaridades de cada paciente. Porém, 1 grama de gordura tem mais ou menos 9 quilocalorias, que é o dobro, né, dos carboidratos e das proteínas. Então, em termos de quantidade, a gente tem que, não só de qualidade, a gente tem que se preocupar primeiro com a qualidade, mas também com a quantidade de gordura que a paciente está consumindo, tá bom? Passo 7, evitar refrigerantes e sucos industrializados, biscoitos recheados e outras guloseimas no seu dia a dia. E aqui, a gente falando um pouco da questão do novo guia, puxaria mais um pouquinho, evitar alimentos ultraprocessados e minimamente, preferir os alimentos in natura, as preparações culinárias ou, em último caso, os minimamente processados. Evitar o refrigerante por diversos motivos, um deles é a questão da cafeína, a questão da quantidade de açúcar, né, quantidade de sódio também, que é alarmante. Também existem, principalmente quando a gente fala dos refrigerantes abaixo de cola, né? A gente sabe que eles diminuem a absorção de cálcio, que é um alimento muito importante no processo de formação da gestação, formação fetal, né? Os sucos industrializados também devem ser evitados e todos os outros alimentos. Mas eu abro uma ressalva aqui. Muitas pacientes acham que o suco de fruta pode ser consumido sem, vamos dizer assim, sem nenhum cuidado. E não é assim. O suco de fruta, ele também deve ser controlado, tá bom? Ele também é uma fonte de caloria. Durante a gestação, a mulher ela tem um processo natural de resistência à ação da insulina por várias alterações hormonais que acontecem. Se eu tenho uma hiperexposição ao açúcar, eu tenho maior tendência a ter uma resistência à insulina exacerbada e desenvolver um diabetes gestacional, tá bom? Então, o suco de fruta ele tem que ser contabilizado e sempre preferir as frutas. E outra coisa, quando eu falo de um suco de fruta, eu tenho muito mais caloria no suco de fruta do que eu teria numa fruta que eu iria consumir. E a fruta gera muito mais saciedade, ok? Então, evitar os refrigerantes e sumos de fruta e manter-se hidratado utilizando água. Diminuir a quantidade de sal na comida e retirar o saleiro da mesa.
Outra questão muito importante do novo guia é a questão de sódios, da quantidade de sal e sódio, né, que é adicionado nos alimentos processados, ultraprocessados, que a gente tem que ficar atenta. Por isso, mais um motivo para reduzir a quantidade de alimentos ultraprocessados e processados na gestação, de maneira geral. E, assim, como a mulher hoje, ela está muito inserida no mercado de trabalho, muitas vezes, durante a gestação, ela não consegue fazer uma mudança tão abrupta na sua alimentação, que ela muitas vezes alimenta-se muito fora de casa, tem uma alimentação desorganizada, com alimentos mais industrializados. Então, esse momento é o momento da gente pensar, eu sempre falo no planejamento, que seria o ideal, né, antes da gestação. Então, a primeira coisa é organizar a rotina alimentar, né? E quando eu organizo a minha rotina alimentar e eu consigo me organizar, por exemplo, no final de semana, de produzir um alimento que vai ser consumido por mais dias, congelar, se eu tiver um freezer que eu possa congelar, eu consigo, inclusive, reduzir a quantidade de sódio que eu consumo, porque aí eu vou conseguir produzir um alimento mais rico em ervas naturais e reduzir e reeducar o meu paladar para conseguir consumir menos sal, porque quanto mais sal a gente come, mais sal a gente quer, né? Mais sal o nosso paladar está acostumado a consumir. A mesma coisa é o açúcar, tá? Evitar consumir os alimentos industrializados, como eu já tinha falado, da nova classificação, né, pelo Ministério da Saúde, do novo guia. Alimentos com muito sol, então eu não estou falando aqui só dos alimentos industrializados. Por exemplo, o consumo, mesmo a gente, claro que a gente tem o hábito da população, mas, por exemplo, uma paciente grávida, ela deve evitar consumir rotineiramente carne seca, por exemplo, mesmo que seja o hábito cultural daquela população, ela tem que evitar. E aí essa carne, ela deve ser dessalgada, porque ela precisa controlar esse sódio, tá? Consumo de embutidos. Embutidos a gente sabe que ninguém deveria consumir, né? Então, quando eu falo, tenho muita preocupação do público materno-infantil no consumo de embutidos, que hoje tem aumentado consideravelmente, principalmente nas crianças, né? Salsicha, linguiça, presunto, apresuntado, salgadinhos, né, com salsicha, salgadinhos de pacote, todos esses alimentos devem ser evitados. Conservas de vegetais também devem ser evitadas por causa principalmente da quantidade de sódio que está adicionada nas conservas. Sopas prontas, então sempre preferir uma sopa preparada em casa, que pode ser congelada e consumida durante a semana. Molhos e temperos prontos, que algumas pacientes que têm dificuldade de consumir saladas, muitas vezes elas começam a consumir, mas elas têm um hábito muito grande de utilizar molhos prontos. Esses molhos prontos, eu tenho um hábito sempre de ler o rótulo com as pacientes para mostrar para elas o tanto que tem muita coisa adicionada e quanto eles são calóricos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da utilização dos temperos prontos também, e dos molhos prontos, né? E aí, aqui, os temperos prontos, a gente pode muito bem substituir por um sal de ervas que a gente pode fazer em casa e orientar essa paciente a fazer esse sal de erva em casa. E aí, escolher bem os alimentos, né? Então, essa escolha dos alimentos deve ser uma escolha diária, né? E é importante que o profissional, em cada consulta durante a gestação, ele pergunte sobre essa alimentação, que ele perca um tempinho da consulta para conversar um pouquinho com a mulher sobre as escolhas que ela está fazendo, né? Incluindo fontes alimentares dos nutrientes cujas necessidades estão aumentadas durante a gestação. Se eu consigo comer uma alimentação mais natural possível, eu vou tentar, essa paciente, ela provavelmente vai ter a maioria dos nutrientes essenciais para a gestação garantidos, né? Porque, por exemplo, quando eu penso na carne, nos pescados e nos ovos, eu tenho uma necessidade aumentada de proteínas, zinco e ferro. Então, esses alimentos são fontes de proteínas, zinco e ferro. Então, eu vou conseguir garantir que essa mulher tem uma quantidade adequada de proteínas, zinco e ferro. Zinco, folato e ferro, cereais e os derivados, que são uma das recomendações, um dos passos, principalmente quando eu falo dos integrais, são fontes de zinco, folato e ferro.
Quando eu falo das leguminosas, além delas serem fontes de vitaminas e minerais e de fibras, elas também são fontes de proteínas, zinco e folato, que é um alimento ácido fólico, que é muito importante durante a gestação, né? Laticínios, fontes de proteína, zinco e cálcio também, que o cálcio também é muito importante juntamente com a vitamina D, quando a gente fala da necessidade da mulher se expor, né, à luz solar, também para ajudar na ativação da vitamina D. Hoje já tem vários estudos que demonstram que quando a mulher ela tem uma flora bacteriana adequada também, muitas vezes a gente orienta a paciente a utilizar probióticos, cepas específicas que são mais importantes durante a gestação, justamente também para melhorar a ativação da vitamina D, que a gente já sabe que pode acontecer no intestino, tá bom? Frutas e hortaliças, a gente fala que seria importante que consuma no mínimo 3 porções de cada um, né? Oleaginosas, que a gente sabe muito, e as oleaginosas elas podem ajudar muito na saciedade e no fracionamento das refeições. Frutas e oleaginosas, elas muitas vezes auxiliam a mulher que trabalha fora, por exemplo. Se ela consegue se organizar, é um lanche rápido, que às vezes ela pode colocar o celular para despertar, porque muitas não sentem fome, né? E parar e comer rapidamente, até no momento do trabalho, essas oleaginosas junto com as frutas secas, por exemplo, seria uma boa opção, né? Dê preferência a pratos de panela, que quer dizer que são os pratos, por exemplo, ensopados, ou um assado, por exemplo, que não são fritos para tentar manter a qualidade nutricional do alimento. Leitura dos rótulos é muito importante, isso aqui eu não vou perder muito tempo, porque é uma coisa que a gente tem que fazer junto com o paciente, mas é muito importante que todos os pacientes saibam ler o rótulo, sempre sabendo que quando na ordem dos ingredientes é lei que o primeiro ingrediente tem que ser em maior quantidade e o último de menor quantidade, ou seja, eles aparecem em ordem decrescente de quantidade naquele alimento, tá bom? Quanto mais nome que eu não sei o que tem naqueles ingredientes, pior é e mais deve ser evitado. A recomendação de consumo de sal por dia, ela é muito menor do que a maioria da população brasileira consome, que seria uma colher de chá de sal por dia. Evitar também os alimentos processados. Passo 9. Para evitar a anemia, consuma diariamente alimentos fontes de ferro, como carnes, vísceras, feijão. E as vísceras a gente tem que saber muito bem a procedência, então assim, eu tenho muito cuidado quando eu oriento essa questão das vísceras para paciente, tem que avaliar muito bem. Feijão, lentilha, grão de bico, soja, folhas verdes escuras, grãos integrais, castanhas e outros, sempre pensando na questão da vitamina C junto com o consumo das folhas verdes escuras, por exemplo. Consumo desses alimentos, aqueles fontes de vitamina C, como acerola, laranja, caju, limão, abacaxi, da época, com frutas secas, cítricas da região, da época, variando, né, entre os meses e as estações. Procure a orientação de profissional de saúde para complementar a sua ingestão de ferro, quando for necessário. Então, o que acontece? Tá cada vez mais comum pacientes que necessitam de, inclusive, infusão intravenosa de ferro, pela questão da anemia grave. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que se atentar muito. Então, quando é necessário, a gente tem que respeitar a suplementação nutricional. A suplementação ela só deve ser iniciada após avaliação e prescrição pelo profissional de saúde que acompanha. O que mais hoje a gente vê, a orientação é o ferro e o ácido fólico. E o iodo na população brasileira a gente não tem um déficit, então a gente não costuma falar muito em relação ao iodo. Isso daqui vai ser individualizado para cada paciente, né? E a gente tem a suplementação que é necessária de ferro e ácido fólico. Passo 10, manter o seu ganho de peso gestacional dentro dos limites saudáveis. Então, quando a paciente sabe qual era o peso que ela estava antes de engravidar, a gente vai trabalhar com esse peso. Se não, a gente trabalha com o primeiro peso da primeira consulta, que a gente considera que a paciente vai procurar assistência assim que ela descobriu que está grávida, né? Então, a gente trabalha com esse peso quando ela não sabe o peso anterior. E sempre vamos considerar o IMC, a recomendação de ganho de peso para cada IMC.
Eu sempre falo, tento trabalhar com a paciente a recomendação de ganho de peso mínima, né? E aí, pra gente, porque quando chega a partir da 24ª semana, muitas pacientes começam a ter mais dificuldade, né, para manter um ganho de peso. Então, a gente tenta sempre trabalhar com esse ganho de peso mínimo para a gente ter uma quantidade total de ganho de peso adequada no final da gestação. E a orientação é que a gestante ela tem de praticar uma atividade física. Essa atividade física tem que ser uma atividade que não tenha risco de queda, né, o menor risco de queda possível, e uma atividade que não seja de impacto. Claro que se a paciente já praticava atividade física antes, ela vai ser acompanhada e o médico vai decidir se ela vai continuar ou não e vai ser uma avaliação individual, né? Evitar bebidas alcoólicas, na verdade eu até mudaria isso aqui, é não beber, não consumir bebida alcoólica e o ideal é que nem uma garrafa da fome, a gente não precisa nem falar o porquê disso aqui, né? Discutir o porquê. Então, o ideal é que toda mulher que já deseja engravidar, ela já tenha, anteriormente, ela já cesse o consumo de bebida alcoólica e pare o hábito do tabagismo. Esse aqui é essa recomendação que eu falei, né? Em relação, quando eu faço essa avaliação, se ela tem um IMC normal, a recomendação do segundo e terceiro semestre, mais ou menos 0,4 quilogramas por semana, excesso de peso 0,3, mulheres obesas 0,2 quilogramas por semana. Gravidez de gêmeos é uma recomendação média de 0,7 quilogramas por semana. E em relação eu falei da questão de manter a atividade física ou de começar uma atividade física, a recomendação é que se pratique mais ou menos 150 minutos de atividade física por semana, tá bom? E uma recomendação que não vem no nosso Ministério da Saúde, mas que eu tenho na minha prática profissional e também na minha prática pessoal, tenho visto que a cafeína ela tem exercido um papel muito importante em problemas adversos na gestação, como, por exemplo, a restrição do crescimento intrauterino, tá bom? Tem vários estudos que já demonstram isso e eu passei isso na minha gestação da minha segunda filha e foi bem sério assim mesmo, porque eu estava numa fase muito difícil da minha vida, assim, muita coisa para fazer ao mesmo tempo e eu mais que dobrei o meu consumo de café. E, assim, eu não consigo, claro que eu não fui estudada, é uma coisa pessoal minha, que eu tenho a impressão de que o excesso de cafeína ajudou nos problemas que eu tive no final da gestação, que foi exatamente quando eu aumentei esse consumo consideravelmente de café. Então, a recomendação é que a ingestão de cafeína não deve ser superior a 200 miligramas por dia, que seria aproximadamente 2 cafés expressos em um dia, tá bom? Sendo que isso aqui, tem alguns estudos que demonstram que vai depender muito da mulher. Por quê? Existem algumas mulheres que são mais sensíveis à cafeína do que outra, e a mesma coisa vai acontecer durante a gestação. Então, o ideal é que limite a no máximo 1 xícara por dia, né? E muitos chás, a gente tem que tomar muito cuidado com os chás, porque tem chás que não são recomendados durante a gestação pelo risco de má formação, tá bom? E muitos chás também têm cafeína. O consumo de bebida alcoólica está totalmente desaconselhado na gravidez e durante a amamentação, tá? Não há qualquer quantidade ou momento de consumo considerado seguro da bebida alcoólica durante a gestação. Coma na dose certa, então é uma orientação que eu sempre falo, você não tem que comer por 2, você tem que comer para 2, é diferente, né? Que o objetivo é nutrir o seu bebê e não comer por você e por ele, tá? As necessidades energéticas estão apenas ligeiramente aumentadas durante a gravidez, mais ou menos 500 quilocalorias, o que pode traduzir, por exemplo, em acrescentar um lanche, tá bom? Não faça dietas restritivas, muito importante. Tem aumentado demais o número de gestantes que procuram atendimento de nutricionistas especializados na atenção materno-infantil, mais no final da gestação. Por quê? Porque mantiveram um consumo, uma dieta, por exemplo, vou dar um exemplo, um jejum intermitente ou uma dieta hiperproteica durante a gestação.
E dietas restritivas e dietas, digamos, da moda, elas não são recomendadas durante a gestação. Então, a gravidez não é o momento para fazer dieta, ou inclusive para manter uma dieta exacerbada, digamos assim, totalmente restritiva. Não é o momento para isso acontecer. Tem que ser reprogramado e é uma pausa, tá? E não é o momento para perda de peso. Nem pacientes obesos devem ser orientadas a uma dieta restritiva para perder peso. O que acontece é que muitas vezes a paciente engravidou obesa e ela muda a alimentação dela e ela acaba tendo uma perda de peso no início da gestação. Mas essa perda de peso ela não é orientada, tá bom? Ela não é um objetivo, mas ela acontece. Inclua geralmente alimentos de todos os grupos da roda de alimentos, ou seja, da pirâmide alimentar também. Igualmente importante é o cuidado que as gestantes e cuidadores, né, as pessoas que estão auxiliando nesse processo e que ajudam no preparo do alimento, devem ter quanto à qualidade e segurança dos alimentos consumidos durante a gestação, tendo em vista as peculiaridades e os riscos das doenças infecciosas nesse período, para a mãe e para o bebê, né? A gente fala muito da toxoplasmose, por exemplo. E além disso, nós sabemos que na gestação nós temos uma menor capacidade do sistema imunológico. A mãe ela tem mais vulnerabilidade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma infecção numa gestante, por exemplo, uma infecção alimentar, uma contaminação alimentar, ela pode gerar uma perda muito grande de peso, uma diarreia muito exacerbada. Então isso é um risco para a mãe e para o bebê. A gente tem que sim considerar muito a qualidade e a segurança alimentar. Para as gestantes que costumam comer muito em restaurante, tem que ter mais cuidado ainda. Não coma em lugar que você sim, teve qualquer desconfiança de que existe a possibilidade de ter um risco alimentar. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, em saladas. Doutora, é melhor eu não comer a salada do que eu comer a salada num lugar que eu não sei a procedência? Sim, é melhor você evitar, você não comer essa salada. Come mais salada à noite em casa, por exemplo, mas é melhor você não comer se você não está fora da sua casa e você não sabe a procedência desse alimento, porque o risco da contaminação de um alimento cru, inclusive uma salada, ele é muito alto. Então, manter a limpeza na sua casa, a organização da sua geladeira, como as verduras e as frutas que chegam na sua casa são higienizadas com a utilização de hipoclorito, separar os alimentos crus e cozidos dentro da geladeira, congelar adequadamente, rotular os alimentos que são congelados, tá? Cozinhar bem os alimentos, então eles têm que ter não podem ser mal cozidos, a gestante não pode comer alimentos mal cozidos, não pode comer alimentos crus. Muitas gestantes chegam e falam assim, mas fulano falou que eu posso comer comida japonesa. Não, durante a gestação é um período de pausa, a gente não pode comer alimento cru, e isso inclui o consumo de peixe. O peixe não não causa toxoplasmose. Não, mas a gente pode ter uma contaminação cruzada, que esse é o risco, tá bom? Cozinhar bem os alimentos, manter os alimentos às temperaturas seguras, então o tempo que esse alimento vai ficar fora da geladeira, não deixar o alimento lá consumiu, deixou o alimento no fogão, não, eu tenho que pegar, eu tenho que armazenar esse alimento de maneira correta e colocar na geladeira. Ele vai ser consumido nas próximas 24, 48 horas, no máximo? Vai, então eu posso deixar sob refrigeração. Se não, eu tenho que congelar esse alimento, tá bom? E mesmo quando eu penso no congelamento, eu tenho que colocar o rótulo para eu saber quanto tempo após que eu congelei esse alimento que eu vou poder consumi-lo. Então, quando eu falo, tem que saber a organização da geladeira também. Então, essa foto aqui é só para mostrar que existem zonas de temperatura da geladeira. Então, em cima, né, são geralmente os alimentos congelados. Embaixo, a zona superior, ela é a zona mais fria. Depois que eu vou colocar aqueles alimentos que precisam estar em uma maior temperatura. Zona intermediária, a prateleira inferior tem um pouquinho menos, temperatura um pouco mais baixa. E a gaveta, onde ficam as hortaliças, é onde tem uma menor temperatura. E aqui, só para falar que você precisa ter escolhas seguras. A gente tem sim que consumir o peixe, mas a gente tem que saber
de onde vem esse peixe, para evitar a contaminação cruzada por salmonela e também por mercúrio. Carnes e os produtos, a gente já falei da questão da gordura, evitar também os embutidos, né? Também precisa ser bem cozida. Toxoplasmose, salmonela, campylobacter, também acontece contaminação por campylobacter, toxoplasmose gondii, que é a questão da toxoplasmose. Ovos, tá? Não consuma ovos crus. Gente, gemada. Gestante não deve consumir gemada, tá? Então, assim, muito cuidado com isso, porque é um ovo um risco muito grave de contaminação por salmonela. Maionese também, risco de contaminação de maionese. Não sei quem fez a maionese. Vou no restaurante, na verdade, eu falo para ninguém comer maionese fora de casa. Porque o risco de contaminação é muito grande. Leites derivados. Não consuma leites não pasteurizados. Vou na fazenda, vou tomar o leite direto da vaca. Não, a gente não pode, durante a gestação, fazer isso porque a recomendação é clara, posso ter contaminação e o risco é muito maior. Inclusive, existem estudos que demonstram que a gestante, durante a gestação, ela tem uma hipermeabilidade intestinal, então ela tem muito mais facilidade de ter uma infecção bacteriana, tá? Hortaliças e frutas não consuma mal lavados e não desinfectados, então a gente tem que utilizar o hipocorito para fazer a lavagem adequada, né, nos 15 minutos. Para evitar a contaminação cruzada e a contaminação, inclusive, por vermes. Durante a gestação, a gente não pode utilizar vários tipos de vermífugos. Eu tive contaminação, eu não lembro qual foi contaminação, qual foi o verme que eu tive, mas eu tive, e por isso eu estava tendo uma anemia muito séria e não tinha justificativa, e a médica resolveu investigar e descobriu que eu estava com uma parasitose. E aí, não são todos os tipos de vermífugos que a gente pode utilizar durante a gestação, então a gente tem que se cuidar, né? Então, sempre fazer uma escolha de uma alimentação mais segura possível. É isso, muito obrigada. Fico faltando um slide aqui de agradecimento, falando das principais referências que eu utilizei para essa aula, mas foi a maioria da minha experiência profissional mesmo, de atendimento ao público materno-infantil, tanto da rede básica como em consultório. E também, como eu falei, né, o guia da população brasileira e também de Lisboa, que é um material muito legal, que se vocês jogarem no Google, é muito fácil de achar e é um material de linguagem fácil, que pode ser utilizada pela população em geral. Que é isso, 10 recomendações para uma alimentação saudável e segura na gravidez. Obrigada!